Ó irmão sol, irmã lua, abra os meus olhos, quero ver a luz. Ó irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos, entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Obrigada, Christian. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe, que está sempre aceitando os nossos convites, né? Deus te acompanhe. E nós queremos dar boas-vindas, né? Íamos dar antes, mas chegou mais outras chegaram, né? Outras pessoas, dizer que é um prazer muito grande a equipe da família de estarmos aqui juntos para conversarmos assuntos que dizem respeito à família, à nossa vida, à nossa evolução e ao nosso aprendizado. Eu vou passar agora a palavra para a Divina, né? Ela vai fazer para nós a prece e, posteriormente, teremos a leitura. Pai, bom e amado Mestre, Senhor Jesus, gratidão por tudo que tem nos permitido. Gratidão pela doutrina espírita que vem renovar os nossos corações e almas em seu caminho, no caminho da verdade, do amor, da justiça e da caridade. Porque somente através de vós chegaremos ao Pai. E como almejamos o nosso retorno à casa paterna. Que todos os nossos lares, neste momento, como por todos os demais momentos que devemos cultivar, sejam todos envolvidos em teu amor, em tuas luzes, iluminando todos os corações, cada cômodo dos seus lares, cada vizinho, para que nós todos juntos possamos nos harmonizar, nos confraternizarmos neste amor divino e maravilhoso. Jesus envolva e ilumina o nosso palestrante também de hoje, os seus familiares
que de forma tão abnegada também vem contribuir para com esse encontro. Proteja e ilumina também, Mestre amado, esta pátria querida, chamada Brasil. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Mas não nos deixe, Mestre amado, cairmos em mais erros e tentações, livrando-nos de todos os males, pois teu é o reino e a glória, para todos sempre. E assim seja. Do livro Vida e Sexo, capítulo 1, em torno do sexo. Primeiro é uma pergunta que consta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher ou numa nova existência e vice-versa? Resposta: sim, pois são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí o comentário de Emmanuel, o capítulo de Emmanuel. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que toda criatura traz em seus temas particulares como referência ao assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na fieira das próprias reencarnações, o espírito se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Cada pessoa se distingue por determinadas peculiaridades no mundo emotivo. O sexo se define, desse modo, por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Através dele, dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o Instituto da Reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Desarrazoado subtrair-lhe as manifestações aos seres humanos a pretexto de elevação compulsória, de vez que as sugestões da erótica se entranham na estrutura da alma, ao mesmo tempo que seria absurdo deslocá-lo de sua posição venerável a fim de arremessá-lo ao campo da aventura menos digna, com a desculpa de se lhe garantir a libertação. Sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Conseguintemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Por isso mesmo, nossos irmãos e nossas irmãs precisam e devem saber o que fazem com as energias genésicas, observando como, com quem e para que se utilizam de semelhantes recursos, entendendo-se que todos os compromissos na vida sexual estão igualmente subordinados à lei de causa e efeito, e segundo esse exato princípio, de tudo o que dermos a outrem no mundo afetivo, outrem também nos dará. Boa tarde a todos. Nós realizamos esses seminários durante todo o ano, com o objetivo de culminar no encontro de família que sempre ocorre no período de carnaval, com exceção deste ano,
que foi no período da Semana Santa, em função da pandemia. Esses seminários, nós sempre trabalhamos com os adultos e com as crianças. Enquanto aconteciam os encontros presenciais, nós tínhamos dois ambientes, um para os adultos e outro para as crianças. Este ano, com a pandemia, então, nós introduzimos o encontrinho online, né, que ele acontece um dia antes do seminário. Então, nós tivemos um em maio, que foi um dia antes do primeiro seminário, e ontem nós tivemos um outro. E nós buscamos sempre trabalhar nos encontrinhos temas afins com os temas que são trabalhados com os adultos. Então, ontem com as crianças nós trabalhamos quem somos, nossas preferências, nossas atitudes, comportamento, personalidades, gostos, o respeito a cada um. Então, foi muito interessante. Em novembro, nós teremos outro seminário, que mais para frente a gente vai divulgar com o encontrinho, e sempre visando esse trabalho direto com a família, pois nós entendemos que é onde nós precisamos trabalhar as crianças, os adolescentes, os adultos, né, os idosos, todos que compõem a família, para a gente poder ir construindo devagarinho esse mundo melhor, podendo ser os obreiros que Jesus tem nos pedido para ser. Então, é isso aí, né, Ângela? Isso, obrigada, viu, Bel? Agora nós vamos passar para a Sônia, que vai nos apresentar aí o Ricardo Marçal, que já chegou, né? E já dizendo a nossa alegria de tê-lo entre nós, que ele é muito difícil. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal. Gratidão a todos por estar aqui conosco, né, nesse momento em que a gente dedica um tempinho para fazer uma reflexão, né, sobre a sexualidade. E é um grande prazer ter conosco o Ricardo Marçal, que em alguns outros momentos, junto do Encontro da Juventude, também participa conosco. E o Ricardo, é um carinho muito grande a gente poder tê-lo conosco pela sua bagagem, é um participante, né, do movimento espírita de Contagem, frequenta a Casa Amor e Caridade e vai nos dar a graça, né, a oportunidade de ouvi-lo nessa reflexão. Bem-vindo, Ricardo. Você tem 1 hora para fazer o estudo, então nós vamos até às 4h30, e às 4h30 a gente abre para as perguntas, e aí o público, de um modo geral, perguntas, comentários, né? Você fica à vontade. E pode acrescentar algo que eu não tenha falado a seu respeito, que você queira trazer para o público. E obrigada a todos. A palavra é sua. Boa tarde para todos. Sempre uma alegria, né? Vocês estão me tolerando aí já tem bastante tempo. Eu acho que a paciência de vocês é muito, muito grande, ou então ela está aumentando de tamanho, porque não tem outra explicação, não. A Sônia tinha me dito que a gente ia fazer 1 hora de estudos positivos e depois vocês iam perguntar, né? Vocês vão ter 30 minutos para perguntas. Tem um chat também que vocês podem mandar perguntas, mas eu acho que a intenção da organização é que eu fale e depois a gente tem aí os questionamentos, né? Mas como a gente já é amigo de muito tempo, nós já somos, assim, bastante familiares, né? Uns dos outros, vocês podem ficar à vontade também, se quiserem mandar pergunta lá no chat, a gente vai lendo, vai conversando, vai trocando ideia. Por que eu estou propondo isso? Porque o tema é um tema que, assim, eu acredito que ele se beneficia de uma abordagem mais informal. Inclusive, essa é uma das coisas que eu vou defender, que eu vou colocar durante o estudo. Assim. Esse é um tema, o tema é sexualidade, sexo à luz do espiritismo, né? Ele é um tema que, assim, a gente devia falar mais dele. A gente devia se sentir à vontade para falar dele. Não deveria ser um tema que gera desconforto, que gera timidez. Devia ser um tema que a gente fala dele com a maior naturalidade. E tem um motivo para não ser assim. Né? Inclusive, foi uma das coisas que o pessoal pediu para a gente abordar, pediram para falar.
Por que a sexualidade passou a ser tratada como uma coisa, como um assunto pecaminoso, como uma questão assim que tem que ser deixada de lado, que não pode ser abordada de maneira direta, né? Então eu acho que é um assunto assim, realmente é um assunto que ele se tornou assim, existe um motivo para ele ter ficado assim, mas a gente deveria fazer um esforço para tentar falar dele com mais naturalidade, e por essa razão eu acho que ele se beneficia de uma abordagem informal, né? E assim, também porque eu não sou especialista no assunto, assim como a maioria de vocês, eu estou estudando a doutrina espírita já há algum tempo, né, no tempo livre que a gente tem, né? Porque a doutrina espírita não é profissional, né? Nós não temos um profissional espírita. O expositor espírita ele não ganha dinheiro para dar palestra. Então, ele prepara os estudos dele no tempo livre. No restante do tempo, ele tem que trabalhar para se manter. Isso tem uma consequência, quer dizer, o Kardec pensou nisso para evitar a mediunidade remunerada, porque essa questão, ela diz respeito à mediunidade, né? O Kardec define que a mediunidade tem que ser praticada gratuitamente, mas isso se espalhou para os outros campos de atividade espírita. Então, quase tudo que a gente faz no movimento espírita é feito sem remuneração e, por consequência, é feito de forma amadora, porque é feito no tempo livre. Então, essa é uma característica do movimento espírita. O movimento espírita é um movimento amador, é um movimento feito de forma amadorística. Nós não temos profissionais, né? Então, assim, é interessante quando a gente, por exemplo, vai falar de sexualidade, é interessante a gente procurar chamar uma pessoa cuja bagagem de estudo nos inspira confiança, que eu acho que é o caso na maior parte do tempo, né? Ou então que a gente chama uma pessoa que seja da área também, né? Então, por exemplo, eu não sou da área de psicologia, de saúde mental, eu não sou dessa área, né? Mas a gente já está estudando sexualidade porque a gente estava na mocidade, a gente estudou muito isso lá com a mocidade, com os jovens. Depois a gente começou a trabalhar com as famílias também, a gente começou a estudar esse tema. Então a gente está estudando ele dentro do campo espírita. Mas aí entra uma outra característica do espiritismo que a gente tem que levar em conta também nesse estudo, que é a seguinte: o espiritismo ele se insere como um campo de conhecimento autônomo, com referências próprias. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que a gente consegue desenvolver as teses espíritas de uma maneira bastante profunda. Então, quando a gente pega, por exemplo, um livro que nem Evolução em Dois Mundos, a gente vê que a discussão é bastante aprofundada. Só que isso tem um lado negativo, que é o seguinte: o espiritismo ele acaba ficando muito autorreferente. E o espiritismo nasceu no século XIX com a proposta de dialogar com os outros conhecimentos humanos. Inclusive, o Kardec tinha isso como critério assim, de vida ou morte. Quando uma tese é apresentada pelos espíritos e ela não combina com o que a ciência está dizendo, ela deve ser abandonada. Isso é o critério do Kardec. E aí, quando a gente fica com o espiritismo autorreferente para de dialogar com a ciência, a gente acaba correndo um risco muito grande de aceitar inverdades como sendo doutrina espírita. Então, essas duas características, assim, a gente tem que prestar muita atenção nelas, né? Essa característica amadora e autorreferente do movimento espírita, porque a gente corre o risco de cometer erros por causa delas, né? Inclusive fazendo algumas pessoas sofrerem involuntariamente, com a melhor das intenções. A gente está tentando acertar e aí a gente acaba errando, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque no tema sexualidade, isso é particularmente delicado. Só a gente pensar um pouco no assunto que a gente começa a perceber. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava pesquisando a bibliografia que me foi passada pelo pessoal que organizou o evento, uma das coisas que me chamou a atenção nos livros que estavam sendo citados era a questão cronológica. E isso é importante por quê? Porque lá a gente tem, obviamente, obras da codificação, que a gente sempre tenta utilizar nos nossos estudos, é muito importante. A gente tem lá algumas obras psicografadas pelo Chico, né? Tanto do André Luiz quanto do Emmanuel. E a gente tem algumas obras de autores encarnados também, incluindo livros e artigos. Aí eu fui ler um artigo, e eu vou citar a autoria do artigo, porque eu quero que vocês tenham a possibilidade de depois verificar o que eu estou dizendo. O meu objetivo não é denegrir a pessoa que escreveu o artigo, não. Eu estou falando especificamente daquele artigo.
é um artigo sobre sexualidade que foi publicado no Reformador da FEB, de autoria da Marta Antunes. E esse texto, eu acho que ele é sintomático disso que eu havia falado antes, dessa dificuldade que a gente tem de entender quando, porque assim, ou é uma coisa ou é outra, ou o espiritismo está fechado em si mesmo, ou ele está dialogando com a ciência. E aí, como a gente não consegue definir se ele é uma coisa ou outra, a gente fica andando. Quando é, vamos dizer assim, conveniente, a gente concorda com a ciência. Quando a ciência discorda da gente, a gente fala que é porque ela ainda não alcançou o nível dos espíritos superiores. Então, os espíritos superiores estão dando uma informação adiantada que a ciência ainda vai alcançar. Isso, gente, é um tiro no pé. Isso é um negócio assim que prejudica a gente, que inclusive tira a credibilidade do movimento espírita perante a academia, por exemplo, perante a universidade, perante a ciência oficial, e coloca a gente num terreno movediço, porque quando a gente não tem critérios claros, vira o reino do achismo. Tá valendo qualquer coisa, né? Desde que eu concorde com ela, tá valendo qualquer coisa. Aí fica o negócio da conveniência. O fulano falou um negócio, eu concordo, beleza. Eu discordo, tá, e o critério fica sendo esse. E aí, como eu falei antes, a gente corre o risco de machucar muita gente, de se machucar também por causa disso, por causa dessa falta de definição, né? Então, esse artigo que eu havia citado, ele é muito sintomático, porque ele é um artigo que entra em contradição consigo mesmo. Ela começa falando uma coisa, aí, inclusive nos primeiros parágrafos, ela emite algumas opiniões sobre um determinado assunto. Quando ela na frente, ela começa a falar de um ponto de vista mais científico, que bate com o que é dito pelo Espírito Emmanuel. Quando o Emmanuel está falando a respeito de homossexualidade, por exemplo, ela vai citar algumas coisas que batem com o que o Emmanuel diz, vai citar o texto do Emmanuel, mostrando a concordância do Emmanuel com a ciência, mas ela disse o contrário no primeiro e no segundo parágrafo do texto. O texto entra em contradição consigo mesmo. Então você vê que assim, ela está tentando forçar uma opinião dela, ou do grupo pelo qual ela fala, né? Ela está tentando forçar essa opinião e depois ela tem que voltar atrás porque o Emmanuel falou diferente. E aí ela está brigando com o Emmanuel, quer dizer, ela está discutindo, ela está debatendo, ela está discordando do Emmanuel. Que não tem problema nenhum, a gente tem que discordar quando a gente não entende ou não concorda. A doutrina espírita nos propõe que a gente debata, que a gente converse a respeito. Mas aí é preciso ter critérios. Quais são os nossos critérios? Então, isso é altamente problemático. Então, no nosso tema aqui, eu vou voltar a dizer, eu acho que a gente tem que adotar a forma mais informal possível de conversar a respeito do assunto. Tem que virar um assunto natural do dia a dia para todos nós, inclusive com as crianças, porque faz parte da vida. É algo que a gente tem que começar a pensar a respeito, começar a falar a respeito. Assim que a gente começa a emitir, a perceber as coisas, a criança mesmo, ela dá sinais disso, né? Ela começa a fazer questionamentos, ela começa a fazer observações, e a gente vai orientando da mesma forma que ela faz para outras questões. Seja uma questão de alimentação, seja uma questão de qualquer coisa, de qualquer assunto. Ela mesma vai dando a sinalização para nós do que ela já está conseguindo perceber em volta dela e buscando a nossa orientação, buscando o nosso aconselhamento, né? Mas assim, com naturalidade, porque senão vira aquela coisa, né? A pergunta para sua mãe que ela te explica isso daí, né? Ou então pergunta para o seu pai, né? E a gente já começa a criar barreiras e começa a criar um ambiente estranho que a criança percebe também, né? E no meio de nós, entre adultos, entre adolescentes, jovens, a gente fala desse assunto assim, mas morrendo de medo, pisando em ovos, usando metáforas e tal, e entrando no terreno da malícia também, das piadinhas, e assim por diante. Por quê? Porque a gente não consegue falar com naturalidade. Né? Então, assim, aí o que acontece? Por que nós estamos dizendo isso? Porque é um assunto que, por projeto de certos setores da sociedade, notadamente o campo religioso, em especial para nós aqui ocidentais, a Igreja Católica, e mais contemporaneamente também os campos do protestantismo, das igrejas evangélicas e neopentecostais, etc., etc., né? Quer dizer, por projeto
a sexualidade é tratada como um tabu, ela é reprimida, né? A gente trata dela assim, a gente reprime, a gente finge que não existe, a gente age como, além de respirar, além de se alimentar, etc, também tem esse componente da sexualidade. Acho que alguém colocou uma apresentação aí sem querer, mas agora já voltou. Tá certo? Então, para a gente trabalhar no campo das definições, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de quê? Né? A gente está falando de tudo aquilo que está relacionado com sexo. Tudo aquilo que está vinculado ao sexo, a gente agrupa sobre esse conceito de sexualidade. Então, a gente está falando de sexo, a rigor. Né? O nosso tema é sexo propriamente dito. Né? E aí, quando eu digo que é um assunto que a gente precisa tratar com naturalidade, por que a gente precisa tratar dele com naturalidade? Porque é algo que está em nós. Né? Aí, se a gente for transcender a perspectiva espiritual e trazer o conhecimento científico para o tema, a gente vai observar que é uma dimensão da vida, né? Da vida de todos os seres, quer dizer, tem aquele livro do Richard Dawkins, né? O Gene Egoísta. Então, qual que é a tese dele lá? A tese dele é de que o gene, para se perpetuar no tempo, ele se multiplica. Ele faz cópias de si mesmo. E essas cópias vão produzindo seres vivos que vão se desenvolvendo por causa da seleção natural, né? A seleção natural vai gerando diversidade, vai gerando adaptações e vai gerando configurações e características cada vez mais diversificadas à medida em que esses seres vivos vão adentrando ambientes novos, vão conquistando habitats, possibilidades de se alimentar, de sobreviver em habitats cada vez mais diversificados, com características cada vez mais extremas, não é? E, no fundo, todo esse movimento, todo esse esforço, ele é um esforço daquele gene lá do início, tentando se perpetuar no tempo. Então, a gente pode definir que a seleção natural e a evolução das espécies, por consequência da seleção natural, ela é simplesmente o esforço da vida primitiva tentando se perpetuar no tempo. Né? Isso é uma definição materialista, e aí é importante a gente entender ela bem, porque as pessoas, especialmente no movimento espírita, a gente faz muita confusão com o conceito de evolução, porque o conceito de evolução espírita, ele é teleológico. O que significa isso? Significa que a gente entende a evolução como visando a uma finalidade. Então, a gente entende, por exemplo, o espírito, ele entende que o humano, o ser humano, o Homo sapiens, ele é o resultado da evolução do reino animal e do reino vegetal. Que todo o processo evolutivo leva como última realização, como concretização final ao ser humano. Né? Mas do ponto de vista do ponto de vista materialista, do ponto de vista científico, não é assim. A seleção natural, ela não tem como finalidade final o humano, como resultado final, como meta, o ser humano. Não. A meta da seleção natural é a sobrevivência do ser. E aí o ser se adapta, se ele consegue se adaptar e produzir descendentes, está realizada a finalidade da seleção natural. Né? Como que ele vai fazer para ele sobreviver, não importa. O importante é que ele sobreviva e produza descendentes. Então, do ponto de vista da seleção natural, a razão, a conquista da razão, a conquista do pensamento contínuo, não é uma coisa que foi alcançada, uma meta que foi realizada pelo processo evolutivo, não. É apenas uma adaptação que surgiu e que proporcionou a sobrevivência do ser humano e a produção dos seus descendentes. Então, se eu conseguir sobreviver e produzir descendentes pelo meu raciocínio contínuo, ou pela minha, sei lá, pelo meu bico adaptado para pegar peixes, ou pela minha capacidade de voar, ou por qualquer característica, não importa. Uma não é melhor do que a outra. Vocês estão entendendo? Porque na nossa cabeça, porque nós temos que lembrar o seguinte, nós somos cristãos ocidentais. Então, a gente é criado desde pequeno com aquela crença do Gênesis.
de que o ser humano foi criado no sexto dia para ser o rei da criação, para governar sobre as outras criaturas. Do ponto de vista material, isso não é verdade. Do ponto de vista da seleção natural, nós somos mais um organismo, mais uma espécie, com certas características que nos adaptaram mais ou menos a determinados ambientes. E se essa característica não nos torna adaptáveis ao ambiente em que a gente se encontra, a gente simplesmente morre sem produzir descendentes. E a nossa linhagem, portanto, fica extinta. Então, essa ideia de que o ser humano está no topo da escala, ela é uma ideia que decorre da nossa formação cristã. O que o Livro dos Espíritos fala sobre isso? Os Espíritos vão dizer para Kardec que, do ponto de vista material, há, evidentemente, 3 reinos: mineral, vegetal e animal, usando a nomenclatura da época, porque eles não tinham lá reino monera, reino protista, não tinha isso, né? Então eles falam em 3 reinos: mineral, vegetal e animal, e ponto final, do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, dizem os espíritos a Kardec, há um 4º grau, que é o grau humano. Então, espiritualmente falando, o ser humano é outra coisa. Ele não é exatamente igual ao animal. Materialmente, ele pertence ao reino animal. O nosso corpo é um corpo animal. Nós somos macacos, todos nós, né? Somos macacos pelados. Os biólogos gostam de brincar dizendo isso. Nós somos macacos pelados, macacos cujos pelos se restringiram a certas partes do corpo por razões evolutivas, por razões de seleção natural. A gente se adaptou melhor ao ambiente, perdendo esses pelos, né? Mas, tirando isso, nós somos 99,9% geneticamente iguais a um chimpanzé. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça, tá? Isso é importante, depois a gente vai voltar a falar disso, porque o comportamento sexual do chimpanzé ajuda muito a entender o nosso comportamento sexual. Né? Quem já viu, por exemplo, o comportamento sexual dos bonobos, que são uma espécie de chimpanzés, assim, é extremamente parecido com o nosso comportamento. Eles fazem sexo por prazer e por conexão com outras espécies. Exatamente como nós. O sexo não é só para a reprodução. Ele é também para prazer, para experimentar prazer e para me conectar e me comunicar com outras pessoas também. Né? Então, tá bom. Então, do ponto de vista material, nós não vamos pensar, então, que há um caminhar em direção ao ser humano. O ser humano como a culminância do processo evolutivo. Não é assim que funciona. Inclusive, eu fico pensando que talvez, do ponto de vista dos espíritos, isso gere implicações no estudo da evolução, assim, extremamente interessantes. Né? Porque a gente também associa Deus às nossas características. Né? Então, por exemplo, se a gente for parar para pensar, né, quer dizer, alguém fala assim, o pensamento de Deus, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então quer dizer que Deus pensa que nem a gente, ele sente que nem a gente? Será que é igual a gente? Será que é diferente? Será que Deus pensa? Né? Como que é? Não tem como a gente não tem como a gente saber. Mas a gente tem o teto da nossa compreensão sobre Deus está muito ligado à nossa compreensão sobre nós mesmos, né? Então, se alguém quiser refletir um pouco mais sobre esse assunto, eu vou recomendar que leia os poemas do Fernando Pessoa, especialmente os poemas do heterônimo Ricardo Reis, que, assim, dão um nó na cabeça da gente sobre esse assunto, que é fabuloso. Tem um poema dele que ele fala: os deuses são deuses porque não se pensam. Olha só, não se pensam. Né? Então, assim, é coisa para dar nó na cabeça da gente mesmo, só que é legal, porque ao invés dele ir para o campo teológico, ele vai pelo caminho poético. Então, pela estética que ele consegue o resultado dele. Né? Ok, beleza. Então, a gente precisa pensar na sexualidade como um elemento essencial desse processo evolutivo. Por que ela é tão central para nós? Quer dizer, aí tem o lado que a gente havia dito, né? Quer dizer, a sexualidade ela é reprimida na nossa sociedade por uma série de razões. Razões essas que são, resumidamente, dominação. Então, assim, em um certo momento da história, a Igreja Católica percebeu que um excelente instrumento de dominação
era a sexualidade. Controlar a sexualidade dos fiéis era uma maneira de controlá-los, né? E por que a sexualidade ela é tão sujeita a esse processo de dominação? Porque ela toca em aspectos essenciais da constituição da nossa personalidade. Aí quem vai explicar para nós mais sobre isso é o pessoal da psicanálise, é o Freud, o Lacan e assim por diante, né? Quando eles vão dizer para nós que o sexo propriamente dito, o sexo genésico dos órgãos sexuais, ele é uma manifestação de algo, de certas dinâmicas da nossa personalidade, tão profundas, tão arraigadas, que muitas vezes a gente não tem nem consciência delas, né? Elas se irradiam para a nossa existência de maneiras que a gente simplesmente, na maior parte do tempo, a gente não percebe, a gente não se dá conta. Mas elas estão em nós, elas se manifestam nas nossas preferências, interesses, gostos, desejos sexuais, mas elas dizem respeito à constituição da totalidade da nossa personalidade. O sexo é só uma das maneiras pelas quais essas características nossas se expressam. E aí é por isso que é tão complexo definir a sexualidade. É tão complexo falar de sexualidade, e é por isso que a gente faz tanta confusão, como aquele artigo que eu citei para vocês no início, publicado no órgão da FEB, né, publicado na revista da Federação Espírita Brasileira. Um artigo problemático, um artigo cheio de contradições, publicado sob a chancela da FEB. Antigamente a gente falava que a FEB tinha um controle muito rigoroso e tal. Seres humanos cometem erros, né? E aí a gente precisa estar aberto a corrigir esses erros, porque no assunto sexualidade, como eu venho dizendo algumas vezes já, a gente corre o risco de ferir os outros, dependendo das nossas concepções, né? E com o passar do tempo, as concepções vão se aperfeiçoando, vão se refinando. Se não, vamos observar um exemplo disso. Lá na década de 70, no ano de 1970, o Chico publicou um livro chamado Vida e Sexo, psicografado pelo Espírito Emmanuel. Aí lá nesse livro, no capítulo sobre homossexualidade, o Emmanuel vai dizer uma série de coisas que as pessoas, assim, eu fico chocado como que a gente passa batido por elas. Não é só nesse capítulo, não, mas particularmente nesse capítulo. Particularmente por quê? Porque é um assunto que está bastante em voga na atualidade. Porque as pessoas estão se vendo obrigadas a rever a sua percepção a respeito da homossexualidade, da bissexualidade e assim por diante. Ele está sendo obrigado a rever. Principalmente quem é mais velho está tendo que fazer um trabalho intenso aí de revisão de valores. Só que é isso que me deixa impressionado, porque assim, o Emmanuel escreveu isso em 1970, gente. Quer dizer, já deu tempo da gente ler esse negócio. Primeiro ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que no que diz respeito à sexualidade, os nossos conceitos de normalidade deixam muito a desejar. O nosso conceito de normalidade no que diz respeito a sexo deixa a desejar. Emmanuel falou isso em 1970. Então, primeira coisa que ele está dizendo, para de ficar achando que tem um comportamento X ou Y que é certo e X ou Y que é errado. Porque o seu conceito de normalidade, quando o assunto é sexo, deixa a desejar. Isso é o Emmanuel falando, gente. E assim, o Emmanuel é um padre, né, gente? A gente esperava o máximo de conservadorismo do Emmanuel, né? E aí o cara chega e fala assim, olha, normal? O seu conceito de normalidade deixa a desejar. Deixa a desejar. Aí eu me lembro que no livro Missionários da Luz, o André Luiz conta que no Ministério da Regeneração, no centro do Ministério da Regeneração, não, Ministério da Reencarnação, o André Luiz conta que nesse ministério tinha 2 esculturas de um homem e de uma mulher nus. Aí quando eu li esse treco, eu falei assim, gente, olha para você ver, né? Porque tinha gente, aqui no nosso país, teve um pessoal que começou a achar
que tinha que fechar. Por quê? Porque criança pode ver, porque não sei o que e tal. Mas no Ministério da Reencarnação de Nosso Lar, está lá o homem e a mulher nus. E aí alguém lembrou, pois é, mas na Grécia, aquelas obras gregas antigas, o Davi de Michelangelo, do Renascimento e tal, representavam o homem e a mulher nus. Qual que é o problema com a nudez? Isso é tão problemático que a gente tem, nos países germânicos, a gente tem uma cultura que foi sendo desenvolvida ao longo de décadas e que hoje em dia já está bastante bem estabelecida, que é a cultura da nudez, de pensar a nudez como algo natural. Então, eu me lembro, há alguns anos atrás, eu ia viajar para a Holanda. Aí uma pessoa me falou assim, olha, Ricardo, se você estiver passeando por um parque e aparecer um homem pelado na sua frente, ou uma mulher, não se assusta, não. Porque eles fazem isso naturalmente. Para eles é normal, não tem nada demais em você ficar nu num parque público. E aí, por que eles começaram a construir essa cultura? Porque eles perceberam que a nudez virou um tabu. E aí as pessoas começaram a se perguntar, mas o que tem de anormal na nudez? Qual que é o problema com a nudez? Por que nós temos um problema com a nudez do outro? E olha, aqui nós estamos com um grupo de pessoas que muitas, para não dizer todas, eu não tenho certeza se todas aqui estiveram, mas a gente participou de encontros de carnaval. E lá nos encontros de carnaval, muitas vezes a gente tem um regulamento sobre vestimenta. E está aqui o Ricardo falando, parafraseando Emmanuel, citando Emmanuel, que o nosso conceito de normalidade deixa muito a desejar. E isso eu estou falando para vocês do nosso regulamento espírita cristão de roupa, pode isso, pode aquilo, na semana que o Talibã tomou conta do Afeganistão. Não é? Então, vocês estão vendo como é que o nosso conceito de normalidade deixa muito a desejar? O Andrei Moreira, quando ele publicou aquele livro sobre homossexualidade e espiritismo, ele fazia uma palestra, ele começava a palestra dele mostrando o caso de uma mulher, de um homem transexual, né? Ele nasceu mulher, fez a transição, teve um relacionamento com outro homem que também era transexual, originalmente ele havia nascido mulher, né? Os dois tinham um relacionamento, estavam casados há muitos anos, tinham uma união estável e resolveram ter filhos. Aí um deles, que ainda possuía o útero, engravida. Então ele era um homem, se olha para ele, ele é um homem, ele engravida, gera essa criança no próprio corpo, ele tem os caracteres secundários de homem, ele gera essa criança e vai dar à luz. E o Andrei mostra esse caso e fala, olha, é um casal que se ama, que se respeita, que se cuida. Como é que nós vamos lidar com isso? E quando ele mostrava isso, as pessoas ficavam assim. Tinha gente que ficava indignada, não é possível uma coisa dessas, né? E tinha gente que não sabia o que dizer, não sabia o que pensar a respeito disso. Né? E aí a gente tem que lembrar que, quer dizer, esses fenômenos, aí eu vou citar, porque eu havia dito que tinha duas frases do Emmanuel que me chamavam a atenção. Primeiro, essa de que o conceito de normalidade deixa a desejar. E a segunda, também no capítulo sobre a homossexualidade, em que ele diz que essas ocorrências de homossexualidade e bissexualidade vão se tornar cada vez mais frequentes à medida em que a humanidade evoluir. Vão se tornar cada vez mais frequentes à medida em que a gente evolui. Então, olha para você ver, o Emmanuel está criando uma associação direta entre evolução e ocorrências de homossexualidade. Vocês estão entendendo? E aí o texto da Marta Antunes entra em contradição com o Emmanuel, porque a Marta Antunes ela quer que abafe o caso. Não, a gente nós não podemos falar disso com as crianças, não sei o que e tal, né? Nas escolas a gente não pode falar disso e tudo, morrendo de medo da sexualidade.
que é uma coisa nossa, é uma coisa que todos nós estamos vivendo. E é interessante quando Emmanuel fala que a homossexualidade vai se tornando cada vez mais frequente, não quer dizer que ela vai se tornar dominante, não, gente. Quer dizer que ela vai se tornar cada vez mais frequente. Né? É interessante isso por quê? Porque quando a gente vai analisar o fenômeno sexual humano, e aí eu vou lembrar de novo para vocês, né? Quer dizer, a gente, enquanto seres humanos, lá no Livro dos Espíritos é dito, evidentemente, há um grau acima do animal. É outra coisa, não é simplesmente um macaco pelado. É um macaco pelado com raciocínio contínuo, com perispírito já estruturado, que sobrevive à desencarnação e não precisa de amparo de terceiros para conseguir se sustentar a si mesmo, como é o caso dos animais. Então, no caso do ser humano, a coisa se torna mais complexa ainda. Por quê? Aí entra o que nós chamamos, os chamados, pela ciência, pela academia, os chamados estudos de gênero, que vêm sendo deturpadamente, né, com a intenção de causar confusão na cabeça das pessoas, têm sido chamados de ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe. Não existe na ciência, no meio acadêmico, não existe ideologia de gênero, existem estudos de gênero. E o que esses estudos têm ensinado para nós? Para a gente entender os fenômenos que acontecem conosco. Que além do sexo, e aí, gente, nesse sentido, o Emmanuel estava antecipando a ciência mesmo. Né? Quando ele fala assim, olha, se os fenômenos da homossexualidade parecem assunto de ridículo ou de escândalo perante a maioria ignorante, para os seguidores da doutrina espírita, os estudantes da doutrina espírita, o assunto é tranquilamente resolvido pela ideia da reencarnação. A reencarnação explica para nós por que o nosso sexo não se restringe à constituição biológica. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Né? Conforme a pergunta 200 até a pergunta 214 do Livro dos Espíritos, nós não reencarnamos apenas numa condição sexual. E isso, gente, não é só na condição humana, não. Porque lá no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala sobre isso detalhadamente, dizendo que, potencialmente, todos nós somos hermafroditas. Potencialmente. Isso está... Eu vou pegar para vocês, porque eu fico falando sem citar a fonte, fica parecendo que eu estou inventando. Está no capítulo 18. Capítulo 18 da primeira parte do Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer assim, ó, registramos esses fatos para demonstrar que, entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, gente, entre todos os vertebrados, olha só o que o André Luiz fala, nesse capítulo 18 do Evolução em Dois Mundos. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais. Como podemos identificar ainda agora, no sapo adulto macho, um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo positivamente acrescido um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bider. Vocês estão ouvindo, gente? Está dando para ouvir bem? Porque isso aqui é de cair o queixo. Olha o que o André Luiz está dizendo. Ele está falando do sapo macho adulto. Se extirparmos o testículo desse sapo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se no ovário adulto. Então, o sapo vira uma sapa. Isso está no Evolução em Dois Mundos, capítulo 18. Vou continuar. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas. Então, ele saiu lá do anfíbio e veio para a ave. De 5 a 10% de galinhas adultas. Isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, o ovário direito transubstancia-se num testículo, que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Nesse fenômeno, aumenta-se-lhes a crista
e cantam tipicamente a maneira do galo, adotando-lhe a conduta sexual masculina. Então, quer dizer, se você extrair o ovário esquerdo, o direito se transforma num testículo, a crista cresce e a galinha começa a cantar que nem galo e passa a cortejar as galinhas do galinheiro, vira um galo. Né? Então, olha para você ver. Aí você vai, mas isso é no reino animal, o ser humano não. Mas aí ele vai seguir mais à frente, vai dizer, registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, que é herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto. Olha só, a figuração das glândulas sexuais no homem, no ser humano, homem e mulher, se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir a hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, que é o que acontece nos tratamentos de transição sexual. Então, quer dizer, o meu organismo, ele é suscetível de reagir a hormônios do sexo feminino. Se eu passar a aplicar esses hormônios, o meu organismo reage a eles. Por quê? Porque o meu organismo físico, por natureza, ele já é predisposto a essa indeterminação sexual. Ele já está predisposto a isso. Né? Então, o que acontece, então, é que o pessoal da área de ciências da saúde mental, o que eles vão dizer é que no campo LGBTQIA+, etc., outras letras, nesse campo, o que nós temos é um avanço muito grande na compreensão de que, na realidade, cada ser humano, com as suas características próprias, cada indivíduo é um sexo. Porque nós não somos iguais nos nossos desejos, nas nossas necessidades, naquilo que nos estimula, naquilo que nos excita, naquilo que nos interessa, naquilo que a gente busca, naquilo que a gente quer. Da mesma forma que falar em espécies do ponto de vista da seleção natural é complicado. Por quê? Porque, a rigor, cada indivíduo possui a genética diferente dos demais e, portanto, cada indivíduo é uma espécie em si. Então, nós temos semelhanças agrupadas com os indivíduos da nossa própria espécie. Por quê? Porque os indivíduos que fazem a transição de uma espécie para outra, eles desaparecem com o passar do tempo. E aí as espécies vão se diferenciando a tal ponto que a gente olha para um ser humano e acha que ele não deve ter nenhuma relação com uma samambaia. E, no entanto, ele tem. Nós temos genes em comum com todos os seres vivos do planeta Terra. Nós somos parentes mais ou menos afastados de todos os seres vivos da Terra. Nós compartilhamos genes com todos os seres vivos da Terra. E por essa razão nós podemos dizer que, de uma certa forma, por esse ponto de vista, cada um de nós é uma espécie e, portanto, cada um de nós é um sexo também. Cada um de nós é um gênero sexual também. E aí é por isso que nos nossos estudos tem que entrar uma definição mais ampla, mais complexa do assunto. Porque não se trata só do sexo genético, físico. Nós temos a questão do gênero, nós temos a questão da identidade. Né? Quer dizer, o gênero é o que nós construímos socialmente em cima do sexo. Sexo, materialmente falando, existem 3. Existe o sexo feminino, que é o XX, existe o sexo masculino, que é o XY, e existe os fenômenos de transexualidade, em que o sexo, por razões genéticas, ele não está bem definido. E aí você tem as maiores variações. Entre um extremo e outro, entre o masculino positivamente identificado e o feminino positivamente identificado, você tem um monte de gradações. Né? Mas se a gente fosse analisar de maneira mais criteriosa, a gente vai ver que no masculino, entre aspas, positivamente delimitado, também há variações. Porque eu não produzo o mesmo tanto de testosterona que o fulano de tal, e eu não produzo o mesmo tanto de estrogênio que o beltrano.
né? Então, essas características, elas geram um gradiente de apresentações sexuais, né? Isso é muito coerente com a ideia biológica da seleção das espécies que a gente havia dito, mas é coerente com a ideia de espírito imortal também. Porque nós temos experiências individuais. Cada um de nós trilhou um caminho evolutivo diferente dos outros. Nenhum de nós é igual. Nós não tivemos as mesmas experiências, não aprendemos do mesmo jeito. Nós somos diferentes uns dos outros. Né? A gente agrupa por semelhança, mas isso não anula as diferenciações. Deus gosta de diversidade. A gente fala que o céu é azul, mas olha para o céu, que cor que o céu está agora? Né? Deus gosta de diversidade. Né? E cabe aos seus filhos, que são herdeiros do processo evolutivo multiforme, indefinível. Né? Cabe a esses filhos criar uma imortalidade à altura da sua própria individualidade, da sua história. Né? Então, quando a gente fala em gênero, o gênero é uma construção social mesmo. E o Emmanuel, ele deixa isso claro, assim, no Vida e Sexo, no texto sobre... Deixa eu pegar aqui direitinho o capítulo, qual que é de novo. No capítulo 19, ele fala isso com uma clareza dessas construções sociais que vão se modificando ao longo do tempo, gente. Vão se modificando ao longo do tempo. Olha, no tempo de Abraão, a Sara era estéril. Ela pegou a serva dela e falou para Abraão, olha, transa com ela, porque eu não vou ter filhos. E você tem que ter uma descendência. Então, transa com a sua serva para ela ter um filho, para esse filho ser o seu descendente. Isso está em Gênesis. Isso está na Bíblia. Para quem é moralista, para quem, eu sigo a Bíblia e tal. Está na Bíblia. E, gente, os fenômenos sexuais que a Bíblia descreve, assim, são de deixar qualquer moralista de cabelo em pé. Né? O que Abraão fez, o que Davi fez. Gente, o Davi, nossa mãe do céu, o Davi era danado. Né? Todos esses heróis do Velho Testamento, quando a gente analisa o comportamento sexual deles, a gente vê que é uma coisa assim, é uma força irredutível. No máximo, ela pode ser reprimida, mas quando ela é reprimida, ela provoca adoecimento, provoca sofrimento. Do mesmo jeito que se eu impedir uma pessoa de respirar, ela vai adoecer, ela vai morrer, possivelmente, e ela vai lutar. Né? A falta de liberdade para exercer o seu instinto de respirar vai fazer com que ela se torne agressiva para poder se defender. Com a sexualidade, não é diferente. Quando a gente reprime a nossa sexualidade, a gente reprime uma coisa que é uma necessidade nossa. E quando a gente faz isso, isso tem consequências. A gente se torna agressivo só para começo de conversa. Né? E aí é por isso que eu havia dito, né? Porque sendo uma força tão potente, tão indomável, o controle dela responde por um controle social muito grande. E é por isso que a Igreja Católica transformou o sexo em pecado. E criou as figuras da Virgem Maria e assim por diante. Criou o celibato clerical, porque o celibato clerical ele responde a uma demanda muito, muito pragmática. Né? Quer dizer, se os padres começarem a ter filhos, e esses filhos vão querer ter herança, nós vamos dilapidar o patrimônio da igreja rapidamente. Então, se a gente quer que a igreja cresça, que ela enriqueça, que ela tenha poder material, territorial mesmo, nós não podemos deixar que os padres tenham filhos. Então, o sexo é pecado, Maria concebeu virgem, e assim, e por aí afora. Então, é um grande instrumento de controle. Aí, esses dias, eu estava vendo um discurso do Stephen Fry. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um grande comediante, um grande escritor, um grande ator britânico. Ele é um cara assim, formidável, ele atua em diversas áreas.
Quem tem criança pequena, ou já teve criança pequena há pouco tempo, vai lembrar de um desenho chamado Pocoyo. Quem já viu Pocoyo? Pois é, sabe aquela voz adulta que conversa com o Pocoyo? Que dialoga com o Pocoyo? Aquela voz é do Stephen Fry. Foi ele que criou esse desenho animado. O Stephen Fry, ele é uma espécie de Oscar Wilde moderno. É isso. Né? E o Stephen Fry tem uma fala dele durante uma reunião com pessoas de vários campos da sociedade civil, inclusive religiosos, falando a respeito de sexualidade. O Stephen Fry, ele é homossexual. E ele é abertamente homossexual, né? Então ele está falando lá a respeito, e a uma certa altura ele começa a ficar exaltado. Que ele fala assim, olha, como é que eu posso confiar a minha vida íntima, minha vida privada, me aconselhar com pessoas que não têm uma vida sexual saudável, que reprimem a própria sexualidade? Como é que eu posso aceitar uma coisa dessa? E assim, quando ele fala isso, o público explode em aplausos, né? Assim, é um público europeu mais com uma tendência mais laica do que a gente aqui no Brasil, por exemplo. A gente aqui no Brasil, a gente adora misturar religião com política, religião com tudo. A gente bota Deus em quase tudo que a gente faz, né? Mas na Europa o pessoal consegue separar melhor as coisas. Então, na hora que ele fala isso, o público explode de um jeito, é um negócio assim fenomenal, né? Então, essa fala dele está mostrando assim, a enrascada que a gente criou para a gente mesmo. Né? E aí, no nosso campo espírita especificamente, a gente acaba padecendo, como eu havia dito no começo, que a gente tem um problema com os critérios que a gente adota na nossa epistemologia. A gente tem momentos que a gente é autorreferente, fechado em nós mesmos demais, e tem hora que a gente quer que a ciência valide a nossa produção de conhecimento. Então, assim, é um estado muito complicado porque ele é contraditório, né? Daí o que acontece? Vai acontecer, por exemplo, que a gente vai ter uma dificuldade para acompanhar os avanços, né? Então, por exemplo, quando eu estava na mocidade, eu vou pedir desculpa para vocês porque, assim, eu vou ter que falar de um caso pessoal. Quando eu estava na mocidade, o palestrante foi lá falar para a gente sobre homossexualidade, que a gente pediu para falar sobre homossexualidade, né? Aí ele veio falar para a gente e falou assim, olha, está escrito no Deuteronômio, capítulo 18, versículo, não lembro mais qual, que o homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E ele usou essa passagem do Deuteronômio para condenar a homossexualidade, que na época ainda era chamada homossexualismo, como se fosse uma doença, né? E havia poucos anos, a OMS já havia declarado, porque até então, até alguns anos atrás, a OMS definia homossexualismo como uma doença psíquica, era uma doença. Então, a essa altura, a OMS já tinha voltado atrás e definido como um comportamento saudável, uma expressão sexual humana saudável. Aí esse expositor foi lá e falou pra gente isso e tal. Algum tempo atrás, ele voltou lá para conversar com a gente e tinha mudado de ideia, tinha mudado o argumento dele, a fala dele. Aí a gente estranhou e falou, mas da outra vez que você veio falar, ele falou, mas é porque a OMS... A gente falou, mas você não tinha citado Deuteronômio? Você não citou a OMS, não, hein? Você citou Deuteronômio, que é um livro da Bíblia. Ele falou, mas a doutrina espírita segue junto com a ciência. Aí a gente, então tá bom, então o critério agora... Então vocês estão entendendo o problema do critério que eu havia dito? O critério agora é científico. Ok. Só que nesse meio tempo, um jovem homossexual que estava lutando muito. Por quê? Porque ele não era aceito em casa, ele também não se aceitava, porque ele foi criado desde pequeno achando que viado, que gay, não sei o que, tal. E aí ele veio buscar orientação com o coordenador da mocidade. Que a altura era eu. Né? E eu estava com a fala do Deuteronômio ainda. Eu não tinha ouvido a mudança de posição da OMS. Aí ele veio conversar comigo. Falar assim, eu não sei como é que eu faço, eu não sei como agir. Gente, ele estava pensando que era uma decisão que ele tinha que tomar. Vocês entendem a delicadeza da situação? Porque hoje nós sabemos que o sexo
do corpo físico, o sexo genético, ele não é definido por nós não podemos escolher, nós escolhemos ao reencarnar. A doutrina espírita ensina isso, né? Nós escolhemos ao reencarnar por qual critério? Com vistas às experiências que nós precisamos passar. É o que diz o Livro dos Espíritos. Aí algumas pessoas falam assim, mas então é porque o cara escolhe reencarnar homem, então ele tem que ser homem, não pode ser... Não, não é isso. Se é uma pessoa que tem uma história espiritual de reencarnar várias vezes no mesmo sexo, opta por reencarnar no sexo oposto, ela sabe que ao longo da reencarnação, ela vai ter a inclinação de praticar a sexualidade como ela praticava no passado. Então ela sabe que ela está escolhendo reencarnar para viver a homossexualidade, com as implicações que isso tem. Agora, se eu estou reencarnando numa sociedade que condena a homossexualidade, eu escolho reencarnar homossexual porque eu preciso passar pela experiência de ser condenado pela minha sexualidade. Vocês estão entendendo? Porque senão a gente simplifica a questão e fala assim, não, é porque você escolheu reencarnar homem para você ficar tendo comportamento heterossexual masculino. Não é tão simples assim. Conforme foi dito pelo André Luiz na Evolução em 2 Mundos, que a gente leu há pouco, o psiquismo humano é complexo por causa das experiências reencarnatórias. Então, a escolha, ela se dá em meio à complexidade, e não em meio à imposição e à simplificação do problema. Então, para além, uma vez que eu estou encarnado, eu não tenho como mudar a minha tipificação genética. Mas, para além do sexo propriamente dito, físico, eu tenho o gênero, que é definido pela sociedade. Quer dizer, por exemplo, na nossa sociedade, a mulher usa saia, o homem não, o homem usa calça. Se eu for na sociedade escocesa, é diferente. Né? Vocês estão entendendo? Então, assim, as construções sociais para determinados sexos é o que nós chamamos de gênero sexual. Então, aquela ideia de que, assim, mulher não pode trabalhar com tal coisa. Isso é uma construção social, uma construção cultural de gênero. Ela pode ser modificada ao longo do tempo. E se ela pode ser modificada ao longo do tempo, não há razão, não há motivo para nós atormentarmos o nosso semelhante quando ele transcende o que nós consideramos normal para o sexo. Porque o nosso conceito de normalidade deixa muito a desejar. E graças a Deus que a gente tem pessoas corajosas, principalmente no meio das mulheres e no meio dos homossexuais, tanto masculinos quanto femininos, graças a Deus que nós temos gente corajosa para lutar contra essas imposições, contra essa normalidade artificial que nós criamos. Porque essas pessoas estão tornando a vida cada vez mais complexa e nos convidando a olhar para a nossa própria complexidade também. E aí a gente entra num campo que é o campo da gente se autoconhecer. Porque se a sexualidade é reprimida pela sociedade, se ela é tratada como se fosse um tabu, a única saída para isso é eu admitir com honestidade, primeiro, para mim mesmo, quem eu sou do ponto de vista sexual. Quem eu sou, do que eu gosto, o que me estimula, qual parte do meu corpo que eu preciso tocar para sentir prazer, qual parte que eu não gosto que toque, como que eu gosto que toque, de que jeito, quem eu quero que toque, quem eu não quero que me toque. Quer dizer, significa a gente dar para cada ser humano autonomia sobre si mesmo. Significa respeitar cada indivíduo. Significa, gente, eu ensinar isso para a criança, dentro da compreensão dela. Se alguém te tocar desse jeito, você não deve aceitar. Você tem que procurar a professora, procurar o papai, a mamãe. Ensinar isso para todo mundo. Sabe por quê? Porque não é só criança que é vítima de abuso. Muitos de nós normalizamos o abuso na nossa vida pessoal, inclusive no casamento. E vivemos abuso sexual, estupro, abuso psicológico de todo quanto é tipo, dentro das nossas relações
como se fosse normal. E eu vou falar de novo para vocês, a religião tem uma grande culpa nisso. E é surreal, porque em pleno século XIX, o Allan Kardec escreveu lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o divórcio veio para separar quando uma união que é consagrada pela lei humana, mas que não tem nada a ver com o coração. Quer dizer, lá no século XIX, o Kardec já estava defendendo o divórcio. E nós aqui, em pleno século XXI ainda, coletando... A gente teve um dia, uma vez eu estava dando palestra numa casa espírita, e aí uma senhora levantou o dedo, quase no final da palestra, ela levantou o dedo e falou assim: o meu marido me bate quase todo dia, mas graças à doutrina espírita que me ensinou a ter paciência e a aguentar para eu pagar os débitos da minha vida passada. Aí eu falei com ela assim: minha irmã, eu vou te pedir um favor. Quando a palestra terminar, você vai ficar aqui e vai bater um papo com o fulano de tal. E eu apontei o presidente da casa. Falei com ela: vai bater um papo com ele, conversa um pouco com ele, que ele vai te orientar. Aí depois eu conversei com esse presidente e falei para ele assim: olha, tem algum problema de comunicação acontecendo aí. Porque a nossa irmã, ela chegou à conclusão de que ela tem que suportar o marido agressivo, do qual ela deseja se separar, porque quando ela falou, eu estou aguentando para pagar os débitos, significa que ela não queria mais estar naquele casamento. Percebem? Mas ela não podia admitir isso. Por quê? Porque eu estou pagando meus débitos. E para piorar, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala que a gente não pode murmurar, porque se a gente murmurar, a gente perde o fruto da nossa renúncia. Então, quer dizer, eu tenho que apanhar e ficar calado ainda por cima. E a pessoa estava fazendo essa leitura da doutrina espírita, gente. Então, é por isso que eu estou dizendo que a religião ela tem um papel importante nesse processo de deformação da sexualidade humana. E a única saída para a gente começar a desconstruir isso, a primeira saída, né, é nós começarmos a nos autoconhecer. Então, eu vou falar para você uma coisa que eu não falaria há, 15 anos atrás. Você precisa conhecer o seu corpo. Você precisa conhecer os seus desejos. Então, para você começar a pensar, começar a conhecer, começar a entender a sua própria natureza no campo da sexualidade, você precisa de honestidade consigo mesmo. E romper com toneladas aí de moralismo, de medo, de repreensão, de tudo quanto é tipo, que a gente foi incorporando à nossa mentalidade ao longo de milhares de anos já. Ué. E só agora a gente está começando a repensar essas coisas. Né? Então, assim, as perguntas que a gente recebia, né? Quando esse menino foi me procurar lá, eu falei para ele assim: olha, o que a doutrina espírita nos orienta? Eu não sei. Eu não sei o que a doutrina espírita orienta. Se eu tivesse lido o livro Sexo e Evolução, do Walter Barcelos, que foi escrito na década de 50, salvo engano, eu teria orientado ele. Sabe qual que seria a minha orientação, gente? O Walter Barcelos é um autor encarnado, tá? Merece o nosso máximo respeito. Se eu tivesse lido esse livro para orientar esse jovem, eu teria dito para ele assim: olha, você tem uma doença. Você tem que se tratar com um psiquiatra, com um profissional de saúde, porque a homossexualidade é uma doença. Isso está no livro espírita, gente. Mas é um livro espírita de um estudioso espírita encarnado que trabalhava com o conceito da época e que já está superado pela ciência mais moderna. Então é aquele problema que eu falei da nossa... da adequação dos nossos conhecimentos com a ciência de ponta. Quando o pessoal pedia para a gente, no encontro de jovens, para falar de masturbação, qual que era a resposta que a gente dava? Ah, você não deve se masturbar porque atrai espíritos obsessores. Não era assim que a gente falava? Aí outro dia eu fui ver, por exemplo, uma pessoa da área de psicologia recomendando, dizendo que a meditação às vezes nos coloca em estados
de euforia íntima tão intensa, sobretudo quando ela é acompanhada dessa terapêutica corporal, da yoga e de outros campos também, que ela culmina com a masturbação. E daí, para nós dizermos para todas essas pessoas que nos procuram angustiadas com a dificuldade de se autoconhecer no campo da sexualidade, que um movimento inicial interessante é a masturbação. Você tem o hábito de se masturbar? Você se masturba? Meu Deus do céu, você não pode falar uma coisa dessa, que absurdo e tal. Não tem outro jeito, a gente tem que falar. A gente tem que falar disso. Né? Por quê? Porque o problema não é a masturbação. Assim como o problema não é a droga. A causa do vício na masturbação, no sexo, na droga, no álcool, não é a substância em si. Vocês já ouviram falar do Parque dos Ratos? Já ouviram falar? Não? Um estudioso da área de psicologia, ele estava fazendo um estudo sobre o efeito da droga e o processo de viciação em ratos. Aí o que eles fizeram? Eles botaram os ratinhos em gaiolas, colocaram uma água pura para eles beberem e ao lado uma água misturada com heroína. E aí os ratos iam lá na heroína, bebiam e aos poucos eles paravam de beber água pura e bebiam só heroína. E à medida que eles iam beber, eles iam querendo mais e mais e mais até que eles morriam de tanto estímulo. Só que aí o pessoal falou, não, então tá provado que a heroína vicia, o cérebro fica viciado. Só que aí esse pesquisador ele falou, mas espera lá, tem um negócio esquisito aqui. Nós estamos fazendo essa experiência com ratos em gaiolas. Então o que ele fez? Ele construiu um parque dos ratos. O que é o parque dos ratos? É uma gaiola gigante em que você colocava vários ratos, o rato não ficava sozinho. Ele ficava acompanhado com vários outros ratos, e lá dentro tinha bola para eles brincarem, tinha aquela rodinha, tinha um monte de labirintos para eles poderem brincar, comida, água e heroína. E aí o que os ratos faziam? Eles iam lá na heroína, provavam, iam fazer outra coisa. E aí os ratos não se viciaram em heroína. Eles às vezes iam lá e tomavam um pouquinho, mas e pronto, e passavam. Esse exemplo foi abstraído por esse psicólogo para questões de compulsão alimentar, para questões de compulsão sexual e para o tratamento de viciados em drogas, em álcool, em fumo e em outras coisas. Ele percebeu que o problema não era a substância, o problema era a falta de outros estímulos que tornam a vida completa. Então, a pessoa, o vício que a pessoa vai ter no sexo, na masturbação, um comportamento sexual de risco e assim por diante, não é o sexo que é o problema. É a vida da pessoa. É como que ela articula para satisfazer as outras necessidades que ela tem. Necessidades de companheirismo, de amizade, de divertimento, de informação, de experiências estéticas e assim por diante. Porque o ser humano ele precisa de estímulos diversificados. Se ele não tem os estímulos que ele precisa, ele encontra prazer em alguma coisa, ele vai se apegar a essa coisa e vai se viciar nela. Então aí a gente percebe que a gente fala muito de sexo, a gente tem o sexo como tabu, porque nós vivemos numa sociedade que reprime o sexo. E não o contrário, não é o sexo em si que é o problema, é a nossa repressão dele. Se nós tivermos uma vida mais completa, mais ampla, com realizações nos diversos campos, no campo familiar, no campo profissional, enfim, o sexo vai ser um componente a mais da nossa vida, a nos trazer saúde, satisfação e alegria. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil, tenha auxiliado aí na programação. E agora a gente vai abrir para as perguntas, né? Se alguém quiser aí trocar ideia com a gente, bater papo, nós estamos agora à disposição. Então você falou assim, a reprodução é uma necessidade que deixa de existir uma vez que você desencarna.
Exatamente, espírito não vai reproduzir espírito. Mas isso não significa que a sexualidade deixe de existir, né? Então, aí, isso é um negócio interessante, assim, porque no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz comenta um pouco a respeito disso, né? Do ponto de vista evolutivo, o que o Emmanuel fala também no Vida e Sexo, o Emmanuel fala de energia criadora, né? Então, o Vida e Sexo é uma obra interessante, porque é uma obra que traz definições sobre sexo à luz da doutrina espírita. É uma obra interessante porque vai ajudar a gente a ter alguns conceitos-chave para entender como é que a doutrina espírita aborda a sexualidade. Então, ele traz lá um conceito que a maioria do pessoal aqui já deve conhecer bastante, né? Que é o conceito de energia criadora, a ideia de que o sexo se desenvolve no espírito à medida em que ele evolui, tendo sempre como substrato essa ideia de uma energia de criação, que pode se expressar na reprodução do corpo, na reprodução sexual, mas pode se expressar também nas obras que a gente vai realizar, no trabalho, enfim, nas artes, né? Quer dizer, é uma energia que se manifesta de formas diversificadas. E por que o Emmanuel traz esse conceito de que essa energia vai se manifestar de formas diversificadas? Para a gente entender, por exemplo, como é que essa energia sexual se manifesta, por exemplo, no espírito puro. Porque quando a gente entende que é uma energia sexual, que ela se manifesta, que ela está sempre com a gente, que a gente tem essa energia, é uma energia criadora. Então, o Emmanuel está associando sexo com criação, com criar, com o ato de criar, né? E ele está dizendo para nós, então, que essa energia ela se manifesta no espírito puro também, que o espírito puro também faz uso dessa energia criadora, né? Então, assim, quando o André Luiz, no capítulo 1 do Evolução em Dois Mundos, fala desse tema, ele tem uma frase dele que eu acho assim incrível. Ele fala o seguinte: da mesma forma que nós nos relacionamos uns com os outros e buscamos a inspiração dos nossos mentores, os espíritos glorificados que constroem os mundos e as galáxias estão em regime de comunhão indescritível com as inteligências supremas. E aí, quando ele fala regime de comunhão indescritível, ele vai falar do mesmo assunto no livro No Mundo Maior, no capítulo 11, que é sobre sexo. Ele vai dizer que eles estão em comunhão sexual. Quando eu li esse negócio, quase que eu caí para trás. Porque ele está dizendo para nós, ao contrário do que aí o nosso pensamento católico, ocidental, né, a nossa cultura e tal, a nossa ideia é a seguinte: não, sexo é coisa do corpo e a gente tem que anular, porque no céu é anjo não tem sexo. Não é essa que é a ideia que a gente tem? Mas aí vem a doutrina espírita para dizer o quê? Para dizer que os espíritos glorificados, espíritos puros, angelicais, eles também fazem sexo. Só que o sexo deles não é o corpo físico entrando em contato com outro corpo físico, como é no nosso, não. Eles entram em regime de comunhão indescritível, é o termo que o André Luiz usa. Mas não deixa de ser sexo, porque, inclusive, no Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que nesse regime de comunhão indescritível, eles desprendem as cargas de êxtase. Então, eles têm orgasmos também, do mesmo jeito que nós temos. Então, olha para você ver que interessante. A doutrina espírita ela tem uma potência assim, imensa para tratar dos assuntos e para dar uma dimensão espiritual até para aquilo que a gente achava que não era espiritual. Então, a nossa ideia de sexo é essa, de que o sexo é uma coisa puramente carnal e não tem a sua contrapartida espiritual, mas ela tem a sua contrapartida espiritual, sim. O sexo evolui. Da mesma forma que nós evoluímos, o sexo é uma parte constituinte de nós. E ele também evolui e se manifesta de outras formas à medida em que nós vamos evoluindo, né? Mas é isso. Com relação ao que você falou sobre as crianças, eu não tenho nada a acrescentar. A gente vai dialogando com elas. Eu acho assim que é importante isso que você falou, da gente observar as perguntas, as falas delas e interagir com elas à medida em que a gente vai detectando o grau de compreensão que elas têm e as curiosidades que são suscitadas também. Tem uma fala do Divaldo que eu acho muito interessante sobre esse assunto. O Divaldo assim, é um autor que eu tenho assim, muitas discordâncias com ele. Quanto mais o tempo vai passando, mais dúvidas eu tenho sobre as coisas que ele tem falado. Assim. É um negócio, uma relação muito complicada. Mas tem uma coisa, um exemplo que ele deu numa palestra há muitos anos atrás, eu achei interessante. Ele falou assim, olha, a criança, eu até mencionei um pouco isso no estudo, ela tem que se acostumar com a naturalidade do corpo. Então, o Divaldo, com aquela linguagem dele lá, ele fala, né? Ele fala assim, por exemplo, a criança,
ela tem que ver a nudez dos pais, a nudez do pai, da mãe, para quê? Para ela aprender a compreender a própria nudez e para ela achar, para ela crescer compreendendo aquilo como uma coisa natural. Eu havia dado o exemplo do pessoal dos países de língua germânica, né? Mas eu acho que o Divaldo está falando a mesma coisa. Porque quando a gente, desde o início, desde pequena, a gente trata a nudez como uma coisa tabu, uma coisa assim que tal, a criança já cresce também tendo essa relação problemática com o próprio corpo e, consequentemente, com o corpo dos outros. Então, esse é um exemplo interessante de que a gente vai entendendo ali qual que é a necessidade da criança, vai conversando com ela, mas o tempo todo a gente tem que treinar isso com os adultos, com as pessoas próximas de nós. A gente tem que aprender a conversar sobre esse assunto com tranquilidade, com naturalidade. Ok, Sim, tudo tá? bem. Gente, eu estou falando isso não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Quando eu estava falando sobre masturbação no final do estudo, o meu rosto esquentou. Eu fiquei aqui, assim, quase estourando. Né? Mas por quê? Porque a gente está se esforçando, porque isso é uma coisa que está chegando para a gente agora e nós estamos em regime de urgência. Porque está sendo o tempo todo usado o tema da sexualidade para controlar a gente. O conservadorismo aí está forte na sociedade, especialmente aqui no Brasil, e uma das ferramentas para atormentar as pessoas é a questão da sexualidade. Emmanuel, ele dá duas situações para a questão da homossexualidade. Ele fala de espíritos que cometeram erros relacionados à sexualidade e optam por reencarnar na posição oposta à que estão habituados, né? Ele dá essa situação que seria uma situação expiatória, e ele dá uma outra possibilidade que é de espíritos missionários, espíritos em missão, que por causa das condições da sociedade, eles optam por reencarnar com uma certa característica para poder realizar essa tarefa. Por que ele está dizendo isso? Porque na sociedade do Brasil da década de 30, a Ivone Pereira não podia publicar Memórias de um Suicida. Então, essa explicação é interessante porque ela é uma explicação do próprio Chico Xavier, do próprio fenômeno Chico Xavier. Porque o próprio Chico vai dizer, isso está no livro Mensagens de Inês de Castro, o próprio Chico vai dizer que ele reencarnou o homem para trabalhar na área da psicografia. Aí, o que ele está querendo dizer com isso? Aí a gente pensa assim, então significa que só homem pode trabalhar como médium psicógrafo? Não. E a prova disso é que a Ivone Pereira estava ali com o Memória de um Suicida pronto para ser publicado. Mas ela tinha que esperar o Chico publicar o Nosso Lar. O que isso está ensinando para nós? A espiritualidade, quando ela pede para a Ivone esperar o Chico publicar, mas ela reencarna a Ivone como mulher para psicografar o livro, e reencarna o Chico como homem também para psicografar, e manda a Ivone esperar, a espiritualidade está dizendo para a sociedade humana brasileira, está dizendo, você tem que se aperfeiçoar, porque a mulher dá conta de psicografar tão bem quanto o homem. É um recado da espiritualidade para a sociedade. E o Emmanuel, quando diz que o homossexual ou reencarna em condição de prova ou em condição de sacrifício, ele também está falando para a sociedade. Pare de perseguir os homossexuais. É um recado para a sociedade. Ele não está dizendo que a homossexualidade só se dá em condição de desvio, por tarefa ou por expiação. Ele está dizendo que a sociedade em que esse espírito vai reencarnar só lhe dá essas duas opções. Ou ele vive em condição de celibato autoimposto, ou ele entra na condição de pária da sociedade por viver a sua homossexualidade. Essas são as opções que a sociedade dá. Por isso que o Emmanuel, no mesmo texto, vai dizer que com o passar do tempo e com a evolução humana, a homossexualidade vai se tornar cada vez mais frequente. Ele está avisando para nós, olha, no futuro, nós vamos encarar esses fenômenos como algo natural, assim como nós vamos passar a enxergar na própria heterossexualidade, que é um campo monolítico, por falta de movimentação dos heterossexuais, a culpa é deles, porque nesse sentido, os homossexuais se conhecem muito mais. Porque o homossexual, ele é obrigado a fazer uma análise sobre a sua intimidade, a conhecer sua própria sexualidade. Por quê? Porque ele é maltratado pela sociedade. Então, ele busca sair dessa condição, ele tenta de tudo quanto é jeito, né? Porque ele sabe que na hora que ele sair do armário, na hora que ele declarar abertamente quem ele é, ele vai sofrer preconceito.
Então ele sofre muito mais e, como consequência disso, infelizmente, como consequência disso, ele se conhece muito melhor. E eu vou dizer para vocês, viu, gente? Isso eu já ouvi de vários homossexuais, inclusive de um jornalista homossexual que tem um trabalho muito importante no YouTube, e teve um programa que ele fez uma vez só para falar sobre a história dele como homossexual. Ele falou, olha, a minha sexualidade ela é muito plena. Por quê? Porque eu tive que lutar muito para poder construir, para poder aceitar ela. Então ele diz, olha, os heterossexuais não sabem o que estão perdendo. Não sabem o que estão perdendo. Por quê? Porque a gente se acomoda, porque a sociedade aceita. Quando o sujeito é cisgênero e heterossexual, ele nem debate, ele nem pensa na sexualidade dele. Ao contrário, ele reprime a sexualidade dele. Vocês estão entendendo? Então, assim, o homossexual, embora ele viva dramas inomináveis por causa do preconceito que a sociedade ainda impõe sobre ele tem uma sexualidade, ele costuma ter uma sexualidade muito mais bem resolvida. Porque ele é obrigado a isso. E fala o seguinte, sobre essa questão que o Ricardo mencionou, né, do medo de se falar sobre sexo, dessa imposição de normas, de regras a respeito de sexualidade, né, que nós vivemos permeados por elas, e mesmo a questão da nudez comentada pelo Ricardo, se isso não advém dessa consciência pesada da gente ter errado tanto no campo da sexualidade e ter medo de entrar de novo nesse erro. O que você acha? Você acha que isso faz sentido, Ricardo? Eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista o seguinte, que a gente comete erros em diversos campos. Não é só no campo da sexualidade, né? E não significa que ele se transforme no tabu que a sexualidade se transformou, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza de que existe, assim, de que existiu historicamente um movimento muito forte para sufocar esse campo da expressão humana, né? Porque não é a única área em que nós cometemos erros, né? Assim, mas eu acho que sim, acho que tem esse componente consciencial também, esse medo de errar, essa coisa. Mas eu acho que a gente precisa fincar o pé no aspecto cultural, porque esse é um aspecto que a gente pode trabalhar. Né? A gente pode trabalhar para modificar essa cultura, modificar né? Criar um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais onde esses temas sejam tratados, né? Com mais naturalidade, falar disso com mais à vontade. Né? A gente entendendo isso como um fenômeno cultural, né? Um fenômeno cultural com uma certa finalidade, a gente pode atuar sobre esse mesmo campo cultural indo na direção oposta. Mas eu acho que sim, a gente tem esse aspecto também, né? Que a gente a gente sente dificuldade para lidar com questões que mexem com a gente, né? Então, sem dúvida, tem esse aspecto também. Tudo isso que você falou, daria para a gente ficar conversando aqui durante muitas horas. E dado o estado atual do debate no Brasil, provavelmente nós sairíamos ainda discordando. Né? As suas falas, elas mostram que você tem um conjunto aí de ideias muito afinado com certos grupos aqui do Brasil, grupos que se expressam politicamente na atualidade de uma forma bastante intensa, e é natural que a gente se filie com aquilo que a gente sente mais afinidade, né? Eu acho que tem alguns aspectos conceituais no que você falou que a gente pode falar, a gente pode comentar rapidamente. Por exemplo, quando você fala que a gente tem que respeitar porque é a opção de cada um. Não é bem uma questão de opção. Quando a gente fala de sexualidade, não é uma questão de opção, é uma questão da condição, da história mesmo de cada um. Com a doutrina espírita, a gente acrescenta o aspecto da ideia de reencarnação como sendo esse campo de experiências que não se restringe à vida atual. Então, não é uma questão de opção, é uma questão de história individual de cada um. Né? Quer dizer, a pessoa não opta, ela não escolhe
ter um comportamento sexual X ou Y. Na verdade, na maior parte do tempo, isso vale para todo mundo, inclusive para quem para o heterossexual também. Na verdade, o que a gente faz, na melhor das hipóteses, é se conscientizar do que a gente sente. Na melhor das hipóteses, né? Porque a gente não escolhe também ser heterossexual. Então, da mesma forma que eu não escolho ser heterossexual, quem é homossexual ou quem é transgênero e assim por diante, também não escolheu. Né? Até porque, se a pessoa, vivendo numa sociedade preconceituosa como a nossa, ela escolhesse ser homossexual, seria uma escolha muito autodestrutiva. Né? Quer dizer, se a pessoa ela luta tanto para poder vivenciar a sexualidade dela com tranquilidade e sofre tanto preconceito, é porque aquilo é uma coisa muito forte nela, é uma coisa da qual ela não consegue abrir mãos sem sofrer, assim, indescritivelmente, né? Então, não é uma questão de escolha, né? Quando a gente fala em opção sexual, não é uma questão de opção, né? É uma questão da pessoa realmente conseguir vir à frente com as características dela. E isso se dá, em geral, quando a pessoa pertence às chamadas minorias, né? Isso se dá num regime de muito sofrimento, porque o preconceito, a oposição, a agressão contra essas pessoas é uma coisa real. A gente ouve histórias tenebrosas, inclusive de assassinato, de morte, de tortura, por causa da questão da sexualidade, né? Quer dizer, então, é um aspecto bastante problemático, né? O Brasil é um país bastante complexo, tem muitos problemas, né? O conservadorismo religioso não é o problema do Brasil, né? Tem vários problemas. E nós temos problemas no campo conservador e temos problemas em outros campos também. Inclusive, eu não usei a palavra liberal durante o estudo, porque eu não fiz a oposição entre esses dois campos, né? Que supostamente estariam em condições opostas. Né? Ou a gente poderia falar, talvez, de uma oposição entre conservadores e progressistas, né? Quer dizer, e aí são definições políticas mesmo. A gente pode pensar em conservadorismos, tem vários conservadorismos, né? Tem conservadorismo, e assim, quando uma pessoa, por exemplo, você diz que é conservadora, talvez você seja conservador em relação a um certo campo, mas em outros campos você gostaria que houvesse progresso. Então, assim, quando a gente rotula, a gente dificulta a conversa. Na verdade, é mais complexo do que isso, né? Quer dizer, nós temos, usando o exemplo que eu dei para a sexualidade, a gente pode dizer que a gente tem 7 bilhões de posições políticas, a gente não tem só duas, a gente tem 7 bilhões, porque cada pessoa vai ter, de repente eu concordo com o grupo tal, em tal e tal ponto, mas aí tem um ponto que eu discordo, e aí a gente vai construindo a nossa própria identidade. Então, dizer que o problema do Brasil é o conservadorismo é um simplismo muito grande, né? Mas a gente precisa admitir também que o excesso de conservadorismo tem causado muito sofrimento quando o assunto é sexualidade. Aí é uma coisa que a gente tem muita clareza e é algo que eu coloquei durante o estudo, que o conservadorismo no assunto sexualidade tem provocado muito sofrimento. Eu digo isso porque, para mim mesmo, foi muito difícil chegar a essa conclusão. Eu havia dito no começo do estudo que, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de orientar um jovem homossexual e a minha orientação fez ele sofrer muito, porque eu dei a orientação para ele que eu havia recebido na época, e era uma orientação que não contribuía em nada com a saúde mental dele. Mas eu levei muito tempo para poder me dar conta disso, e precisei quebrar muitos preconceitos, precisei abrir minha percepção. Eu fui criado também por uma família que usava viado, gay como xingamento, fazia piadas e assim por diante, como a maioria de nós. Então, é uma coisa muito complexa mesmo, vencer esses preconceitos não é fácil. Mas é importante, é necessário, porque esses fenômenos acontecem o tempo todo à nossa volta. E a gente precisa estar preparado para lidar com eles. Né? Quando você fala, por exemplo, que a gente não deve tratar da sexualidade na evangelização infantil, é interessante a gente notar, por exemplo, só para colocar um elemento a mais na sua reflexão pessoal e na de todos nós, né? A gente sabe, por exemplo, que a maior parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. Então, se a pessoa tem um contato com alguém, com autoridade, por exemplo, de um professor na escola, ou mesmo de um evangelizador na casa espírita, de repente, essa pessoa orientando pode ser aquela para quem essa criança, esse jovem, ou mesmo esse adulto,
vai se aproximar em regime de confiança para poder confidenciar e dizer, olha, está acontecendo isso comigo em casa. Porque a gente sabe que a maior parte, por exemplo, dos casos de pedofilia é o tio, é o avô, às vezes até o pai, é o padrasto, quer dizer, é uma figura da família. Então a gente precisa que o assunto sexual, por isso que eu falei, que a gente tem que aprender a conversar sobre sexualidade com naturalidade, como sociedade, porque se a gente restringe o tema apenas no ambiente familiar, a gente sabe que ninguém precisa ter diploma para ser pai e para ser mãe. É muito fácil ser pai e mãe. Né? Quer dizer, para ter um filho, basta que eu tenha uma relação sexual. Né? A pessoa não tem que ter preparação, não tem que ter equilíbrio emocional para ser pai e ser mãe. As pessoas mais desequilibradas, mais despreparadas, engravidam, têm filhos e têm experiências dolorosas com esses filhos, e esses filhos sofrem nas mãos desses pais. Então, precisa ter outros campos onde essa criança vai buscar apoio, vai buscar orientação, vai buscar até mesmo uma intervenção mesmo, para poder sair de uma situação de abuso, de violência. Né? Se a casa espírita pudesse ser também um campo onde ela vai buscar esse apoio, porque nós sabemos, talvez na evangelização infantil, você fez essa observação, mas a gente sabe, por exemplo, que a casa espírita tem um atendimento fraterno. E o que é o atendimento fraterno? Não é um local onde a pessoa vem trazer as questões familiares, inclusive sexuais, para poder conversar com alguém em regime de confiança, já que ela está vivendo uma situação dentro de casa com a qual ela não está sabendo lidar? Então, eu acho que essa ideia de a escola não pode falar, o evangelizador não pode falar, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, precisa de mais elementos para a gente poder pensar no assunto. Idealmente, a sociedade como um todo deve falar de sexualidade, deve deixar de tratar o assunto como tabu. Se nós restringirmos o assunto apenas ao campo familiar, ele continua sendo um tabu na sociedade. Porque só pode falar dentro de casa. Tá bom para entender? O Ricardo. Foi falando de coisas que estão mudando na nossa compreensão de sexualidade, da necessidade da gente falar com mais naturalidade do tema, só que tem um aspecto que não muda. E, curiosamente, esse é o aspecto ao qual os espíritos mais se apegam e é o aspecto que está no Evangelho também. Qual seja, nós não podemos vivenciar a nossa sexualidade provocando dano para o próximo. O amor ao próximo, a caridade, ele é o critério inabalável e atemporal para a nossa vivência da sexualidade. Então, assim, eu inclusive separei uma fala de um filme. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Capitão Fantástico. Vocês já viram esse filme? Cara, esse filme é fabuloso. Eu ia falar fantástico e ia soar redundante. Capitão Fantástico. Assistam esse filme. É um negócio assim, é muito bacana mesmo. Ele fala a respeito de um pai com os filhos, a relação de um pai com os filhos, só que esse pai tem uma maneira de viver muito diferente. Ele quer viver no meio do mato, sem energia elétrica e tal, e aí ele cria os filhos dele desse jeito. Então é um filme muito interessante, e no final do filme, o filho mais velho dele, que já é adulto, jovem, ele vai sair de casa, e ele vai viajar para um outro país. E aí esse pai chega para ele, eu até anotei, porque eu achei assim sensacional. Ele falou o seguinte: quando fizer sexo com uma mulher, seja gentil e escute ela. É a última fala dele com o filho antes do filho ir embora de casa. Quando fizer sexo com uma mulher, seja gentil e escute ela. Trate-a com respeito e dignidade, mesmo que não a ame. Eu achei sensacional essa fala, por quê? Porque esse pai, quando ele diz mesmo que você não a ame, ele está colocando para nós uma série de questões aí. A gente pensa assim, mas então ele está incentivando o sexo casual? O nosso moralismo faz a gente pensar dessa forma, mas não é disso que se trata, porque a gente tem que lembrar, e a gente às vezes faz muita confusão com isso. Né? Quer dizer, quando a gente inicia um relacionamento, a gente muitas vezes não sabe se a gente realmente ama aquela pessoa, porque a gente ainda não conhece ela. Então ele está dizendo para nós o seguinte, essa fala dele é para todos nós, quando ele diz,
trate com respeito e dignidade, mesmo que não ame. Ele está falando para nós que somos adeptos do amor romântico, né? Essa ideia de que a gente vai encontrar uma alma gêmea, que vai nos completar e tal. E a gente já está descobrindo que isso tudo é balela, que isso não existe. Que a gente encontra e se ajusta mais ou menos a qualquer pessoa que apareça aqui no nosso caminho, que nos interesse também. Mas independente de quem seja, e mesmo que eu não saiba ainda como eu me sinto em relação a essa pessoa, eu tenho que tratar ela com respeito e dignidade, eu tenho que ser gentil e escutá-la. Quando ele diz seja gentil e escute, ele está dizendo, o sexo não é só para você, não. Não é só para o seu prazer, não. Se você quiser ter prazer na relação sexual, você tem que escutar o outro. Você tem que estar disposto a atender o outro. Você tem que estar disposto a falar. Porque se você vai ouvir, você também tem que estar disposto a falar. E aí, como é que você vai falar se você não conhece a sua própria sexualidade? Você vai falar o quê? Não é? Então, no fundo, essa fala está dizendo para nós que nós precisamos conhecer melhor para a gente não entrar nisso que o Robespierre chama de sociedade, de critério, quer dizer, porque senão a gente submete a nossa sexualidade ao que é imposto de fora para dentro e nunca entra no campo do autoconhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente trata o outro também como sendo um objeto regido por essa mesma sociedade. E a objetificação é tudo que a gente não quer. Então, o critério evangélico, o critério cristão, não é faça sexo assim ou faça sexo assado, faça sexo com tal pessoa e não com outra pessoa. Não é. O evangelho nunca fala disso. Jesus nunca fala disso. No evangelho, Jesus não fala faça sexo assim ou faça sexo assado. Ele só fala ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso serve para a sexualidade também. Né? Então, para a gente entender que a sexualidade também é um campo de experiência da caridade, do amor ao próximo. Uma das coisas que me impressionam e me comovem na mediunidade do Chico Xavier é exatamente no tema sexualidade, é o livro Vida e Sexo. Assim, eu fico impressionado como é que outras obras que tratam de obras espíritas, que tratam de sexualidade, envelheceram, caducaram mesmo, sabe assim, se tornaram obsoletas, e o Vida e Sexo está firme e forte. Uma obra aí que já está com mais de 50 anos já, e assim, é impressionante como que a ciência está avançando, como que os conceitos estão mudando, como que a sociedade está amadurecendo, está superando o preconceito, e o livro Vida e Sexo está ali ainda, firme e forte, cabendo apenas uma leitura mais atenta da nossa parte. Recomendo assim, que nós leiamos esse livro com muito cuidado, com muita atenção, porque realmente assim, é um livro que o Emmanuel realmente acertou a mão ali, assim, escrevendo na década de 70, em Minas Gerais, né, que é ainda mais relutante ainda com a questão da sexualidade. O mineiro é muito, né, tem muita dificuldade, né, o pessoal não gosta que eu falo conservadorismo, então eu estou tentando falar de outro jeito, né, mas o mineiro ele tem muita dificuldade, ele não gosta de falar e tal, e o Emmanuel conseguiu produzir essa obra. Então eu acho assim que vale a pena para os estudiosos, aí, para vocês que estão se preparando para estudar o tema com mais profundidade, ler o livro Vida e Sexo com muita atenção, com muito cuidado, porque é um livro impressionante. Obrigado, gente, pela oportunidade. Aproveitando que eu já estou estendendo a minha fala aí, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, pela generosidade de sempre, tá? Ô, Ricardo, como você abriu falando que a gente precisa de falar com naturalidade, eu acho que esse é o momento, você, do livro, né, Vida e Sexo, que eu também gosto muito e tenho ele como referência, uma das questões que eu acho muito interessante e vale a pena a gente trazer, no capítulo 4, que ele fala do ambiente doméstico, no primeiro parágrafo, ele fala assim, na comunhão de dois seres para a organização da família, prevalece o compromisso de assistência não só de um para com o outro, mas também para com os filhos que procedem do laço afetivo. Dois seres, ele não falou aqui
para a junção, para a comunhão de um homem e de uma mulher. 2 seres. Então, é a gente aprender a fazer mesmo essa leitura, né? Um pouco mais ampla. E você fez seus agradecimentos e também nós fazemos os nossos agradecimentos, né? Da forma tranquila que você trouxe para a gente o assunto, abrindo exatamente para que a gente possa ir conversando de forma cada vez mais natural sobre esse tema e tirando, né, esses conceitos, preconceitos ou conceitos que foram necessários na época e que hoje já não cabem mais e que a gente precisa ir deixando para trás e sendo instrumento, como a casa espírita, né, sendo um instrumento para a orientação, para acolhimento, né, e para a educação de um modo geral, né, que é a educação do ser como objetivo primeiro. Então, fica o nosso agradecimento